Casa com Chicão Tofani, eu recebo hoje com muita honra e satisfação um amigo meu de muitos anos, colega de televisão, de rádio, sucesso. Segundo o pessoal disse, o Grêmio, se ele tivesse na presidência do Grêmio, o Grêmio não cairia para B, e dessa forma que caiu. Eu estou falando de Ayrton Bucha, estreando uma nova Honda 750 azul Cancún. Chicão, que alegria estar contigo, voltar aqui contigo. Eu estava com saudade de ti, porque tinha que encerrar o ano dos amigos, né? Esses afastamentos obrigatórios que a gente tem, né, faz com que a gente tenha saudade. E o tempo nos traz o conhecimento, que é exatamente aprender que momentos bons é estar com os amigos. Então, estar contigo aqui, para mim, é uma honra. Muito obrigado pela tua lembrança. Como é que foi o Natal? Natal maravilhoso, Natal em família, né? Natal em família, a gente estando ali reunidos, conversando, é um momento importante. Mas revisando valores, eu acho que o maior aprendizado que nós podemos tirar dessa pandemia, que finalmente, né, a gente se vacinou e nós todos estamos conseguindo superar isso juntos, né, foi exatamente essa revisão de conceitos, né? Acho que a gente, até eu e tu que vivemos a noite, que vivemos o relacionamento, vivemos esse interface, a gente teve que parar um pouquinho e ver a importância da palavra amigos, da palavra família, e todos esses valores. Então, acho que é isso. Natal é isso, junta tudo isso aí. E o Ano Novo para ti, como é que é? Ano Novo é diferente. Ano Novo é festeirê, né? Acho que Ano Novo é game. Ano Novo é game, aí estamos bem, vamos se preparando para o Ano Novo, novas perspectivas, novas visões profissionais, assim, mas muito contente com o ano profissional que encerra, tanto na parte de advocacia, estive lá no Atualidade de Pampa com vocês lá, tive essa experiência nova na Rádio Grenal, uma experiência muito bacana, um pessoal jovem, lá o Dalpisol, ali o Pato, e uma meninada em volta ali, um jornalismo muito instantâneo, muito bacana, um enriquecimento, né? A gente que tenta não perder essa juventude de espírito, essa juventude de conceitos, ali foi uma gasolina azul, né, que eu recebi nessa... De alta octanagem. Exatamente. Agora, doutor Ayrton Bucha, essa semana eu fiz um comentário na Grenal que eventualmente eu entro na Grenal, porque a Grenal tive desde o início, da fundação, com o Bagé, quando a Marjana fez um programa nosso, depois o Futebol Clube, o Dupla em Debate que você participa, eu entrei com o Ítalo Gal, porque o Ítalo Gal é meu ídolo de infância. É craque, nosso demolidor. É o demolidor. O Ítalo Gal chegou aqui e disse assim no programa, numa entrevista, eu fiquei com 230 mulheres na minha vida. Eu digo, pô, mas não é recorde. Tem cara que chegou a 1.000 em Porto Alegre. Eu ia dizer, num cálculozinho fácil passa de 1.000. Passa de 1.000. Não, mas ele foi modesto, é uma característica do demolidor é ser modesto. Mas me diz uma coisa, eu disse pro demolidor que o Internacional começou a ser pequeno quando ele contratou o Cacique Medina, abrindo mão do Paulo Souza, que o Paulo Souza que abriu mão do Nacional, que hoje o técnico quer jogar num time que é mais grife. E a nível Brasil, o Flamengo está na frente do Nacional, está na frente de Grêmio, esses clubes empresa estão chegando, é inevitável, e eu sei, na minha cabeça, até que tu me prova o contrário, que Grêmio Internacional não vão entrar nessa vibe de como empresa, que nós temos aquela história, o meu time... Só que o meu time é passado isso. Isso aí pode fazer times que nem o Red Bull Bragantino serem grandes. Hoje o Red Bull Bragantino está na Libertadores, na fase de grupo nacional não está. Ele era para ser o grande nacional. Eu acho que o grande mudou um pouco. Qual é a tua avaliação disso? Eu vou te dar um número que tu vai te espantar. Tu não vive o futebol como eu que estou vivendo diariamente. Eu vou te dar 3 números, tá? Orçamento do Flamengo, 1 bilhão. Vou te dar o segundo número. Orçamento do Atlético Mineiro, 900 milhões. Vou te dar o orçamento da dupla. O Grêmio 300, o Inter 430. Aí não dá. Em 10 anos... Se esses números já chega mostram, a 4 milhões, o outro chega a 10 milhões, não dá. Esses números já demonstram, né, como nós ficamos para trás.
Precisamos trazer gerenciamentos modernos, administrações modernas. O SAF está dando o caminho, a profissionalização. E aí nós falávamos informalmente, dizendo assim, tu paga 300 mil reais por um jogador, né? Mas quando tu precisa pegar o melhor CEO do país e pagar 150... 150 mil não pode pagar. Tu quer pagar 150, mas quer descontar a passagem, quer descontar as crianças que ele tem, né? Então, essa é a mentalidade do brasileiro. Tu tens que hoje profissionalizar a gestão. O resto é consequência. Então, guardem esses números que eu dei aí. Grêmio e Internacional ficaram para trás e se não se modernizarem, Chicão, nós ficaremos 10 anos sem nenhum tipo de perspectiva. Imagina um time que em 10 anos ganha 4 milhões, se tu somar, e o outro em 10 anos ganha 10 milhões, tem uma diferença. Não tem, é capacidade de investimento. E outra coisa que tu começa a trazer também é um mercado especulativo. O jogador... Não quer jogar. O jogador hoje, que eu já disse, o jogador deixou de ser CPF, o jogador é um CNPJ. Ele tem empresário, ele tem assessor, ele tem um jornalista, ele tem um advogado, ele tem uma cúpula em volta dele. E eles é que decidem, fazem plano de carreira. Então diz assim, o Flamengo quer te contratar, lá eles estão pagando X, o orçamento é X, e time B quer te contratar, eles estão pagando X menos Y, estão pagando... O jogador vai para lá, então tu vai ter dificuldade até de trazer o jogador qualificado. Foi o caso do Internacional do técnico. O Paulo Souza não quis vir para o Internacional por um salário igual ao do Flamengo. Eu eticamente não estou querendo falar. Não, porque tu está trazendo exemplos do Inter, eu não gosto de falar. Flamengo, pela minha todo vê. Pela minha condição de conselheiro, eu não consigo exemplificar o Internacional. Mas os teus exemplos estão corretos. Quem é o Cacique Medina, veio do Tajeres. Na Argentina tem 5 grandes e 4 médios. O Tajeres não está em nenhuma nem nos primeiros 10. Mas então, que grande coisa. A Vera Armando diz assim, mas ele é um grande técnico. Ele pode ser um grande técnico para a família dele, jogando em casa, futebol na praia. Umas coisas. Agora, o Paulo Souza tem uma história. O Paulo Souza era um jogador, outro tamanho, jogou no Milan, ele como técnico da Polônia, botou a Polônia, que só tem um jogador, Lewandowski, na repescagem da Copa do Mundo, cara. Impressionante. E ele conseguiu pegar lá atrás e tá agora. E o Atlético Mineiro perde o Cuca e só vai pegar o Jorge Jesus. Vai pegar o Jorge Jesus, exatamente. Esse mercado é um mercado muito restrito, né? Não é uma mercadoria que tu tem na prateleira. Técnico competente hoje virou uma joia rara, né? Os técnicos aqui pararam de se qualificar. Exatamente. Né? E nós começamos ao mesmo tempo também uma importação sem muito critério, né, Chicão? Não é porque habla que tu podes importar. Argentino já entra. Hablou, agora tinha que trazer o Crespo, então. Não, tem que trazer. O Crespo é um técnico que eu acho que vai fazer sucesso no Brasil. Veja que ele conseguiu dar um título para o São Paulo. Ele conseguiu dar um título para o São Paulo que ele não tinha 20 anos. E aquele paulistão é um mini brasileiro, né? É difícil, são os 4 grandes. E mais Bragantino, mais aqueles clubes do interior que incomodam todos. Que é difícil de ganhar. Então lá e ele conseguiu, depois de 20 anos, dar esse título. Só que como o São Paulo está muito desarrumado, anda atrasando o salário, né? Então a estrutura não está boa, mas o Crespo é um técnico que eu acho que tem todo o perfil, né? Tem staff, tem background para virar um grande técnico. Tu concorda que o Grêmio está acontecendo um desmanche? É Douglas Costa indo, é Rafinha indo, estão falando que Jeromel vai, Kahneman, que é uma proposta da Europa, até de segunda divisão vai ficar quem para a Série B? A Série B vai estar difícil. Nós tivemos uma reunião há algumas semanas atrás do Conselho Deliberativo, onde nos foi apresentado a nós conselheiros a previsão orçamentária do Grêmio. E o Grêmio precisa reduzir, Chicão, olha os números, de uma folha de 14 milhões, a 4ª maior folha de pagamento. O Grêmio conseguiu, olha senhores, abre um parênteses aqui, o Grêmio conseguiu ter, a primeira folha de pagamento é Flamengo, a segunda é Atlético, a terceira é Palmeiras e a 4ª folha de pagamento com 14 milhões foi o Grêmio que conseguiu ser rebaixado. Fecha o parênteses para não estragar meu humor, que eu estou com meu amigo Chicão aqui. Mas o Grêmio precisa reduzir esta folha para um universo de 7 milhões, é metade. Então, Chicão, não há como pagar Douglas Costa, não há como pagar determinados jogadores que estavam sobre a égide de um outro orçamento. Então, o caminho natural do Grêmio é esse. O Grêmio, o pior ainda não aconteceu, Chicão, que foi ter sido rebaixado para B. É ter que conviver mais um ano para voltar para A com jogadores médios. E ainda vai ter que abrir mão de Ferreirinha.
Como é que vai segurar a Ferreirinha hoje? É o melhor jogador do Grêmio. É muito difícil. É o melhor jogador do Grêmio. O Grêmio, uma estrutura tem que manter. O Grêmio tem bons goleiros, tem bons zagueiros, tem bons volantes, tem o Ferreirinha, né? O Grêmio está trazendo o Janderson, está à procura de um centroavante, né? Trouxe hoje, essa semana assinou com o Benítez do São Paulo, bom jogador, que se fizer pré-temporada, ele sofreu muito com lesões do São Lesões, Paulo, mas se Vasco, ele fizer uma pré-temporada, iniciando agora, ele é um bom articulador. Para a Série B também o nível de Muito exigência bom. é menor, né? Eu acho que o Grêmio pode ser Só que a Série B vai estar boa. Nós temos o Cruzeiro que já... Uma vaga vai ser dele, com o dinheiro do Ronaldo. E o Vasco que é uma vaga. Aí tem Grêmio, tem Sport. Diz que a Chapecoense está sendo vendida, sabia? Também. E vão estar com grana. Nós teremos várias vendas ao longo do ano. Os clubes que estão endividados, né, acho que não tem uma política para sair desse endividamento aí. Então só resta chegar como uma empresa comum, chegar quem banca. Só tem uma coisa que estão esquecendo, né, Chicão? Quem chega e banca, manda. Mano. Não tem mais aquele troço de troca o presidente, conselho deliberativo. Ronaldo Nazário já explodiu todo lá para votar. Não. Eu boto 400 milhões como tá botando o Ronaldo, mas tu já viu o que ele fez. Primeira coisa que fez, o Luxemburgo está desempregado. É isso, senhores. Mas a torcida está gostando, porque a torcida vê o dinheiro do Ronaldo Nazário, né? Vê perspectiva do Botafogo, está achando que o Botafogo vai chegar nível Flamengo, e pode chegar, porque esse cara é produtor em Hollywood, é dono do Crystal Palace, é um cara que tem prestígio. Quando tu tira a paixão ela fomenta o clube, mas ela também é responsável pelo teu decréscimo, né? Quando tu trazes a profissionalização é cobrança, Chicão. É otimização de recursos, é otimização de resultados. Quando tu traz a profissionalização, tu tens que dar a palavra resultado, né? E não, eu sou amigo do Chicão, o Chicão assumiu a presidência do Grêmio, ele me convida, não deu certo, mas o Rucho é meu amigo, fica mais um ano aqui. Não tem, velho. Se 3 meses tu não deu resultado no marketing, tu não deu resultado na parte operacional do clube, tu tá desempregado. Como é numa iniciativa privada, ou tu acha que um grupo vai te contratar, em 6 meses, olha o balanço, 0 de resultado, tu tá desempregado, amigão. É assim que funciona. Agora a pergunta que não quer calar, eu tenho que fazer para você, que eu sou, antes de tudo, um jornalista. Vai se candidatar a presidente do Grêmio? Ou vai deixar para o Derlei se candidatar? Chicão, como o presidente Romildo não pode ser reeleito, porque ele já foi reeleito, né? Todo gremista tem o direito, é um direito natural de almejar ser presidente do Grêmio. Mas ninguém pode ser presidente de si mesmo. Tu é sempre presidente de um grupo de ideias, de um grupo de pessoas, de uma grande participação. Então, quando fui candidato em 2010, representava ali, veja, o meu conselho de administração, quando eu fui candidato, Denis Abraão era vice-presidente, o filho do presidente Fábio Koff, o Benhur Marchiori, o Nauro Noguês, que era chefe da Polícia Federal, o filho do presidente Irani Santana, esse era que compunha o meu conselho de administração. Então, tu tens que ter, para ser presidente do grupo, tu tem que ter um background ao teu redor, tu tem que ter tamanho para postular coisas. Então, tu és presidente de uma ideia, nunca presidente de si mesmo. Se eu tiver esse grupo, seria uma honra, mas não é eu quem decido isso. É exatamente essa parte intelectual, esse PIB do Tricolor que pode dar essa candidatura. A última pergunta sobre os olhos argutos de Magda Beatriz, que eu vou homenagear. Eu não consigo olhar para ela porque eu me descontrolo. Eu comecei, a primeira do programa foi Magda Beatriz e vou encerrar o ano com Magda Beatriz. Sonho de consumo de 9 entre 10 gaúchos deste estado aqui, chama-se Magda Beatriz. Foi a grande paixão de Manolo Otero, sabia? Eu acompanhei isso de perto, eu acompanhei. Dizem que Júlio Gressa queria levar lá para Venezuela. Eu acompanhei de todas as lágrimas que rolaram do desiderato desse relacionamento. Agora, se o meu amigo Paulo Pelaipe tivesse no Grêmio com o CO, não seria rebaixado. Porque o Paulo Pelaipe é guerreiro. E por que não trouxeram ele? Porque por engendramentos políticos. Porque não é. Não tem dono. Se trouxesse Denis Abraão antes, também o Denis teria cara conseguido, que é craque. Porque conhece. É que, na verdade, o Grêmio foi obra de um projeto político. Projeto político é o seguinte:
tu bota na governança os mesmos e só troca as cadeiras. Então o Grêmio pegou os últimos 5, 6 vices de futebol que não eram experts em futebol, mas eram experts em finanças. Mas ficava sempre o mesmo projeto de poder. Este foi o grande mal do Grêmio, isso explica o nosso rebaixamento. Ao final, tentaram quebrar esse ritmo com o Denis, mas já era tarde, já era a 25ª a rodada do Brasileirão, não dava mais tempo. Mas este projeto de poder foi o que levou o Grêmio à Série B. Valeu, Ruxo. Ruxo, todos os dias na Grenal, comandando o duplo das 12 às 14 horas. Com aí. o Dalpisol e todo aquele time, e eu, no Atualidades Pampa, sob as ordens de Magda Beatriz, que é jogo duro, Magda Beatriz. Lá não entra pau o Sérgio Pedro. Eu só vou te dizer que Magda Beatriz. Saudade desse comando fortes de Magda Beatriz. Mas estão falando que tu voltas no ano que vem, é um comentário. Tô fazendo campanha pro político aí. Tô fazendo campanha pro político aí. Um amigo meu ser deputado, que eu vou ser chefe de gabinete dele. E eu volto pra minha bancada com Magda Beatriz. Valeu.